Teoria da composição. Vamos começar a falar sobre composição. Temos aqui um retângulo sobre o qual vamos começar a colocar elementos, visto que a composição é justamente um sistema por meio do qual nós arrumamos as coisas que colocamos dentro do retângulo, num quadro, numa propaganda, numa publicidade, digamos, em tudo o que tenha a ver com arte visual. O retângulo vai ser muito importante porque é uma das formas mais utilizadas desde os tempos antigos até agora. E digamos, ali dentro, onde nós arrumamos elementos, isso justamente vai ser a composição. Ou seja, todo um regime de trabalho por meio do qual nós arrumamos os elementos dentro do retângulo. A primeira coisa que nós temos que dizer é que dentro deste retângulo, apesar de não ter nada desenhado, apenas os lados, nós temos noção exata de que há elementos que jogam visualmente com muita potência dentro desse retângulo. O primeiro de todos é o centro, tanto é assim que podemos localizar o centro com uma noção bastante exata de onde se encontra. Esse centro que localizamos ali, já de por si, só pelo fato de ter colocado um objeto, um ponto no retângulo, vai ter determinado peso. Isso faz com que o coloquemos um pouco mais alto do centro geométrico, visto que agora, quando traçarmos as duas diagonais e as duas linhas médias, vocês poderão ver que a localização visual desse centro não é exatamente a geométrica. Então, bem, vamos proceder a traçar essas diagonais, que também, como falamos, são elementos fortes dentro do retângulo. Vocês podem fazer a prova e vão ver exatamente o que falamos. Esta é uma das diagonais. Esta seria a outra. E vocês vejam que não coincide exatamente o centro visual com o centro geométrico. Está localizado um pouco mais alto. Bem, há uma pequena imperfeição por tê-lo marcado de lado. Essa localização, digamos, é pelo que falávamos previamente. Nós, só pelo fato de colocar um ponto num retângulo, estamos lhe dando um peso particular a esse ponto, ou seja, uma força para baixo. Bem, então começamos a ter um conceito de que todo elemento que coloquemos dentro do retângulo vai ter movimento ou vai sugerir uma ideia de movimento. Só com o fato de colocar um ponto, nós já temos a ideia de que esse ponto tem um peso para baixo. Bem, falávamos das linhas que nós sabemos que existem no retângulo. Estas são as diagonais e logo temos as linhas médias, que são localizadas no meio do retângulo. Vamos traçar. Esta seria a linha média horizontal e esta seria a vertical. Bem, aí já completamos um pouco o que seriam essas linhas de força inicial do retângulo. Vamos tirar isto, que visualmente incomoda um pouco. E os elementos do retângulo fundamentais estão ali. Todos estes elementos estão, mesmo que não os tivéssemos desenhado. Isto faz com que este centro que colocamos aqui seja um lugar, vamos marcar um pouco maior,
E este centro é um lugar carregado de energia. Por que falamos isto? Nós temos que começar a visualizar que dentro do retângulo, tudo que nós falemos de movimento, de energia, de peso, vai ser uma situação virtual. É claro, não é algo que vá acontecer um movimento real dentro do retângulo. Bem, por que isto está carregado de energia? Porque aqui temos direções neste sentido, neste sentido, neste sentido e neste. Em todas estas linhas se provoca tensão visual em todas estas direções. Todas essas direções serão tensionadas, digamos, todo este centro será tensionado por essa quantidade de forças em sentidos opostos. Isto faz com que esse centro seja muito estático, está muito quieto, porque está amarrado, podemos dizer assim, para todos os lados, mas é um estatismo cheio de energia. É a mesma situação que se nós tivéssemos uma corda e pessoas puxando dessa corda para um lado e para o outro, essa corda ficaria quieta se a força fosse igual, se tivéssemos forças neste sentido e fossem iguais. Mas se cortamos bruscamente no centro, observem assim, se cortamos aqui num momento essa situação de forças semelhantes nos dois sentidos, é claro que esta figura vai cair e esta também. Ou seja, ali o que temos é uma situação de quietude, mas carregada de energia, enquanto as forças forem iguais. A mesma coisa acontece aqui no centro do retângulo, o qual esse ponto que nós colocamos ali vai estar tensionado em todos os sentidos, em todos estes sentidos, e vai estar carregado de energia. Portanto, qualquer elemento, agora já vamos ao que é a composição em si. Então, qualquer elemento que coloquemos no centro de um quadro como elemento principal vai estar carregado de energia. Vai ser totalmente quieto e central essa composição e não vai nos permitir entrar no quadro de nenhum jeito. Ou seja, nós vamos ver esse elemento que pode ser um rosto, uma imagem religiosa. Foram usadas desde antigamente até hoje em dia este tipo de composição para imagens religiosas ou para retratos, porque nós olhamos e temos uma devolução imediata, não necessitamos entrar no retângulo e ir descobrindo coisas, como acontece com as composições dinâmicas que já vamos ver. Bem, vejamos agora o que é que acontece com as diagonais. As diagonais nos dão dinamismo dentro da composição. Nós, por hábito de leitura, entramos a ver o quadro da esquerda para a direita. Nas culturas ocidentais, a leitura se faz deste jeito, da esquerda para a direita. Então, é o nosso hábito entrar a ver um quadro pela esquerda. E isso já imprime uma direção de entrada ao retângulo. Então, isso faz com que os elementos que nós coloquemos ali, lineares, por exemplo, no caso de uma diagonal, que vamos traçar aqui, vamos traçar então a diagonal. Esta diagonal, por hábito de leitura, como falamos, vamos começar a ler desde a esquerda para a direita. Então vai ser uma diagonal com uma tendência ascendente. Ou seja, todos os elementos que coloquemos aqui vão ser localizados numa diagonal ascendente. É de destacar que as diagonais são lugares importantes para a composição. Então, é um bom lugar colocar dentro de uma das diagonais um elemento
dos que vamos utilizar no quadro. Estamos com elementos pontuais, por exemplo, poderia ser um elemento colocado, e neste caso devemos colocar não muito próximo do ângulo, devemos colocar aqui. Depois explicaremos por quê. Bem, este elemento vai estar sujeito a uma força que o vai impelir para cima. No entanto, na outra diagonal, vamos traçar, e é uma diagonal que chamamos descendente, pela mesma situação. Essa diagonal se lê da esquerda para a direita, então vai ter esta direção, uma direção de descida no quadro. Então, um elemento que coloquemos, por exemplo, a 1/3 desta distância, vai se impelir com uma força de descida, além do seu próprio peso, que também vai ser muito importante, como o elemento vai ter um peso para baixo também, é claro. Enquanto que o peso próprio deste elemento está se elevando porque o vemos numa direção de subida. E falávamos, estas são situações ótimas para colocar um elemento dentro de uma diagonal. Por que isto é assim? Vamos ver a continuação num outro diagrama. Bem, vamos iniciar com outro diagrama que tem a ver com o posicionamento dos objetos dentro da diagonal. Vamos utilizar a diagonal ascendente num primeiro momento. O que acontece se colocamos, nós falávamos, a melhor colocação estaria num 1/3 mais ou menos. Por quê? Porque no centro vamos continuar jogando sobre o centro, que falávamos que está carregado de tensões em todos os sentidos. Então, digamos, num 1/3 desta distância, por exemplo, podemos colocar um elemento de uma boa maneira, e este elemento vai ter essa sensação de movimento, não vai ficar preso ao centro. O que acontece se colocamos o elemento muito baixo? Por exemplo, por aqui. Também as linhas que formam o ângulo, as duas laterais do retângulo, também possuem muita força, então vão pressionar esse elemento, esse objeto de composição, vai ficar preso a este ângulo e vai ficar realmente muito como saindo do quadro. Mas esta diagonal falávamos que é ascendente. Se colocássemos aqui o elemento, pode ficar bem localizado, mas se o levamos muito ao ângulo, que é o caso que queremos mostrar, colocamos o elemento aqui, e o que é que vai acontecer? Aqui, a direção de saída vai estar como que empurrando esse ponto para fora, e vamos ter uma ruptura visual das bordas, destas duas bordas. É uma situação realmente muito inestável. Colocar muito na extremidade um elemento de composição. Então, repassando, temos como lugares bons para a composição, vamos mudar de cor, e temos esta situação aqui, ou também esta outra aqui. Aproximadamente, isto pode variar um pouco para cima ou para baixo, mas nunca chegar ao centro, porque no centro vai ficar estática a composição. E também não ir muito aos ângulos, porque vai ficar também algo muito inestável, compositivamente. Bem, agora temos que dizer que a mesma situação temos nesta diagonal, na diagonal descendente. Se nós colocamos um elemento aqui em cima, vai ficar apertado e vai estar com uma tendência a romper as bordas. Se o colocássemos no centro, também vai ficar muito estático. E se colocamos aqui, vai ter uma direção de saída ainda muito mais forte do que esta daqui, porque, como falamos hoje,
Além da direção para baixo da diagonal, vai estar jogando também o peso próprio do ponto que coloquemos.